declarado como torturador. Essa é que é a exigência que nós estamos fazendo. Chile, Argentina e Uruguai também sofreram com a ditadura. No Chile, por exemplo, a ditadura durou 17 anos e na Argentina 7 anos. Só para fazer um comparativo, aqui no Brasil foram 21 anos de ditadura militar, porque nestes países os gastos com as indenizações foram menores. Eu perguntaria ao nosso jornalista Cláudio Pereira. Na minha opinião, a questão da despesa com indenização, coisa assim, não é o mais importante. Eu acho mais importante reescrever essa história. Eu acho mais importante esclarecer tudo que aconteceu. Eu acho que não é a questão de revanchismo, não é a questão de retaliação, mas o que o Chile, a Argentina e o Uruguai estão fazendo é o que é o mais correto. Lá, como eu falei, no Chile, na Argentina, os presidentes foram presos. Aqui já morreram, não foram, mas eu acho que tem que esclarecer, tem que reescrever essa história. Eu acho que esse ano de 68, quando fazem 40 do AI-5, do famigerado AI-5, é muito oportuno nesse debate que se está travando no país como um todo. Eu acho que é preciso, importante, não deixar de fazer o maior número possível de debate, de investigação, de reescrita da história. Quanto à questão financeira, eu acho também que, como falou o Mário, é importante o reparo pecuniário em tanta gente que foi perseguida e por conta disso tanto padeceu. Porque além dos desaparecidos, dos mortos, tem os que ficaram desequilibrados, que ficaram com perdas financeiras enormes, e isso aí o Estado tem que reparar, que é o Estado que é o culpado disso aí. Doutora Luciara, a senhora acha justo pessoas que receberam indenizações milionárias, né? Superando até 1 milhão, inclusive mais pensão mensal de 19 mil, que é o caso do nosso colega jornalista, né? Carlos Heitor Coni, né? Bom, é isso que eles explicam aqui, né? Ele diz que é baseado numa lei laboral. De qualquer forma, é muito chocante o que recebeu a viúva do Herzog, se sabe que realmente aquele homem foi um mártir. Ele sofreu horrores. E a viúva o que é que recebeu? 100 mil, né? Enquanto isso, o também jornalista Carlos Heitor Coni recebeu, como eu já contei aqui, né, as atitudes dele. Ele, no começo, ele era contra, aliás, ele era contra a esquerda, a favor de uma certa forma da subida dos militares, mas acreditando que aquilo era para pôr ordem na casa, como historicamente sempre se tinha feito. Quando ele começa a fazer a crítica aos militares, então aí ele é processado, embora tenha sido absolvido. E aí ele tem direito a essas indenizações milionárias baseado naquilo, nas perdas, etc. Apesar de que ele também é um escritor de grande sucesso, né? Acredito que está entre os 3 maiores jornalistas brasileiros, né? Eu, pessoalmente, eu ainda não consegui entender esse critério, como ele explica, que é laboral. Me parece uma coisa profundamente injusta, né? 2 casos, eram 2 jornalistas, e um recebe tanto e o outro recebeu tão pouco, né? E pagou com a vida, né? E foi martirizado, duramente martirizado. Foi uma coisa realmente das mais cruéis. Agora, nisso tudo se saliente, de tudo que já foi dito aqui, que é preciso repudiar a tortura, porque ela tende a se incorporar na cultura policial. Tende a se achar que isso é o normal, chutar a pessoa, dar pontapé. Mesmo durante o próprio regime militar, a própria polícia do trânsito agia com a maior severidade e grosseria com relação às pessoas. Eu pessoalmente, fui tirada dentro do carro, porque eu não estava com meus documentos, arrastada de dentro do carro. Então, são modos que ficaram incorporados à maneira de agir. A pessoa diz assim, você sabe com quem está falando? Eu sou uma autoridade. Então, bastaria que a pessoa usasse farda, ela já se imaginava com o direito de punir e de ferir. Agora, tem um outro benefício, esse movimento da sociedade em favor de que se faça justiça, né? Aqueles que sofreram tortura. Porque isso ratifica o Estado de Direito e faz com que as pessoas repudiem claramente as injustiças. Quer dizer, viola o sentido de justiça, o fato
de não haver punições aos torturadores. Viola. Teoricamente, viola. Agora, claro que não se prega isso, porque, nesse momento, porque melhor do que nós, dentro de uma demanda da sociedade, esse momento delicado que o país atravessa, né, realmente com uma boa democracia do ponto de vista do sucesso econômico lá fora, né, talvez não seja este agora o momento exato em que podem acontecer, que isso pode acontecer conforme o desejo dos movimentos de anistia em todo o Brasil. Doutor Mário Albuquerque, quantas pessoas já receberam essas indenizações aqui no estado do Ceará? Aqui no Ceará, cerca de 170 pessoas já foram beneficiadas pela lei 13.202 do governo do estado. E agora, ainda neste mês de agosto, mais um grupo de 30 pessoas deve estar recebendo cerca